Olá! Hoje nós vamos nos debruçarmos sobre a comunhão com o nosso Jesus. Em todos os tempos, em todas as épocas, sempre houve grande obstáculo e na maioria das vezes este obstáculo não é a distância, é alguém se opondo entre nós e a nossa comunhão com Jesus. Por que que isto acontece? Porque Jesus, ele é a resposta para nossas adversidades. Porque não importa qual seja o problema que poderá surgir ou surgiu em nossas vidas, Jesus, ele sempre vai ter a solução. Ele disse: para isto vim, para dar vida e vida com abundância e desfazer todas as obras malignas. Então Jesus, ele veio nos trazer esperança, nos trazer mudança, nos trazer comunhão com Deus. Jesus veio para rasgar o véu da separação. Porque antes da vinda de Jesus, do nascimento dele, para se aproximar de Deus, não podia ser qualquer pessoa, mas com o nascimento de Jesus na terra, ele veio com esta finalidade de nascer de uma Virgem Maria. Observe que tudo dele traz impossibilidade, desde o seu nascimento. Ele nasceria de uma virgem, como todos sabem, todas as religiões sabem disso, e que Jesus, ele morreria na cruz do Calvário, que ele também ia ressuscitar. Então, tudo de Jesus é milagre. E para se aproximar dele, tem que ser e tem que ter realmente fé. E a fé, ela só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como eu trouxe este conhecimento no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, assista, porque é enriquecedor para o crescimento espiritual. Então, olha, o que é que Jesus, ele veio? Jesus veio trazendo mudança. Quando ele estava no alto da cruz, houve terremoto, houve trevas na terra, o véu se rasgou, e naquele momento, todos, a partir dali, todos podem olhar para os céus, buscar a Deus e ter uma comunhão com este Deus no nome de Jesus. Mas sempre houve obstáculo para este contato, desde do tempo que Jesus ele andava aqui pela terra. Porque a comunhão com Jesus, uma amizade com Jesus, ela traz mudança, ela traz aconchego, ela traz esperança. E Jesus, ele falou para termos cuidado de não sermos tropeço, cuidado com tropeço. Só que esses tropeços, existem 3 tipos de tropeço. Existe o tropeço que quer nos impedir de ter uma comunhão com Deus aqui e agora, no nosso plano terreno, tá? Existe o tropeço que quer nos impedir de termos uma comunhão espiritual com Deus, uma vida de oração, que muitas vezes são lutas espirituais, né, com as forças espirituais, mas tem também aquele sujeito promovedor de escândalo para nos impedirmos de termos uma eternidade com ele. A esta aí, no meu ponto de vista, é a pior de todas. Por quê? Porque se tem um impedimento para uma cura aqui no nosso corpo físico, a cura ela é momentânea, é só enquanto nós estamos no corpo, certo? Lá em Salmos, no Salmo 90, versículo 10, diz que os nossos anos aqui na terra,
é 80, o que chegar é 90, passando disso é canseira e enfado. Olha, então está dizendo que nossos anos na Terra, eles são o quê? Eles são abreviados. Nossos anos na Terra são abreviados. E nós precisamos desta comunhão com Deus, mesmo em todos os tempos, em todas as épocas de nossas vidas. Então, quando Jesus ele estava aqui na Terra, houve um caso que está escrito em Marcos 5, versículo 40, que houve um mestre da sinagoga, um religioso, um chefe. A filha dele veio a óbito. E quando Jesus ele chegou lá para ver o caso de perto, para fazer o análise de perto, Jesus disse assim: não se preocupem, a menina não morreu, ela dorme. Quando ele disse isso, os que estavam ali mudaram a atitude. Começaram, sabe o quê? Rir de Jesus. Porque eles sabiam que a menina estava morta, mas eles não sabiam que Jesus era a vida, é a fonte da vida. É aí que está a diferença. Se o teu problema, o meu problema é tão imenso, é tão grandioso, que quando você diz que Jesus vai solucionar este problema, as pessoas rirem de você, deixe elas rirem. Por quê? Porque vai ver, eles estão rindo porque não tem o mesmo conhecimento de Jesus que você tem. Por isso, você vai receber o seu milagre e deixa quem quiser rir de você rirem. Não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, eles todos riram. Por quê? Porque já estavam os tambores, já estavam os planteadores, já estava certo aquele óbito. Mas Jesus disse para o pai: não temas, apenas creia. E ele creu e levou o mestre até ali. E quando ele chegou lá, ele disse: menina, levanta. E a menina levantou. Porque quando Jesus chega, nós conhecemos quem é Jesus na sua essência, as coisas mudam. Não importa quem está rindo. Então aqui nós vimos aqui um povo que estava na oposição para impedir Jairo de receber o milagre da ressurreição de sua filha. Mas ele foi firme e recebeu. Outro caso também que eu quero mencionar está em Marcos 10, versículo 48. É o cego de Jericó. Ele estava lá, ó, cansado, na beira do caminho, pedindo. E quando ele ouviu falar, Jesus está passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão começou a dizer: cala-te. Queria impedir ele de se chegar a Jesus, mas ele não desistiu. Quanto mais diziam, deixa, não incomoda Jesus, mais ele gritava. Jesus disse: traz ele aqui. E Jesus curou ele. Então este cego não foi impedido pela multidão de receber a sua cura. Então nós temos que aprender com essas pessoas. Se estão rindo de nós, porque nós estamos crendo no Cristo que resolve o impossível, vamos continuar crendo que na hora oportuna o Senhor se inclinará e nos dará a resposta, porque Jesus, ele não é religião. Jesus, ele é o caminho, é a verdade e a vida, ele é o autor e consumador da nossa fé e tem todo o domínio nas mãos que o próprio Deus, o Criador de tudo, deu para ele. Então Jesus, ele tem o domínio. Então, minha querida, meu querido, se estão rindo da sua situação, deixe seus comentários, comente, se inscreva no canal, compartilhe e não se preocupe, deixe quem quiser rir e continue rindo,
porque Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. E outro obstáculo, que é o pior de todos, está em Mateus 18. Olha o que Jesus disse, ó. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pela qual ele vem. Esse aqui é o pior que tem. Por quê? Porque impede multidões de passar a eternidade com Deus. A eternidade com Deus. Porque, veja bem, quando alguém começa a duvidar da fé, começa a não crer no Cristo que cura, esse problema, ele é momentâneo, ele é só enquanto tivermos na terra que precisamos de nosso corpo curado. Precisamos de uma cura aqui na terra. Mas já no caso do tropeço, para impedir alguém de entrar no reino do céu, é muito pior. Porque nós estamos falando de uma eternidade. Porque aqui, como eu falei, no Salmo 90, versículo 10, a vida do homem é 80, é 90, muitos vai até 120, mas é só isso. Quem mais viveu na terra foi quem? Foi Matusalém, porque ele era um cumprimento de profecia, que quando ele morresse, o Senhor destruiria a terra. Mas só que hoje, na nossa atualidade, por mais que a ciência avance, por mais que cresça a tecnologia, nós podemos observar que também cresce a imensidão, o mar de enfermidade, a qual a medicina não dá conta na maioria dos casos. Não dá conta. Mas só que isto é passageiro. Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado a filha do Jairo, era momentâneo, ela estaria no braço do Pai. Se ele não tivesse curado o cego de Jericó, também era momentâneo, só enquanto o cego estava aqui na terra, ele precisava dos seus olhos físicos, mas depois ele estaria no braço do Pai, no seio de Abraão. Isto é muito perigoso, o escândalo que impede a pessoa de se chegar a Deus, de se chegar com o nosso mestre. É o pior deles. Como é que surgem esses grandes escândalos? Pessoas que dizem servir a Deus e a sua atitude não condiz com servir a Deus. Pessoas que estão em evidência e aí vai para as mídias, vai para a televisão, aquele escândalo terrível. E aí isto afasta a multidão, dizendo assim, eu que quero esse Jesus. Essa pessoa falava de Jesus aí 24 horas, olha o que ele fez. Muitas vezes, nem é verdadeiramente um servo de Deus. Ele está ali para quê? Para atrapalhar o projeto divino na terra. Está exercendo o sacerdócio, mas não tem nada de Deus nele. E como é que nós vamos conhecer? Jesus disse que é pelo fruto. Então, se você está olhando para a pessoa que estão em escândalo, lhe impedindo de entrar no reino dos céus, se afaste, porque Jesus é que deve ser imitado. Jesus disse que vai chegar a hora que essas pessoas que estão causando um escândalo no mundo vai prestar conta. Era melhor que não tivesse nem nascido. Por quê? Porque o pior é a pior das coisas. Porque aqui na terra, aquele que está impedindo de você crer, impedindo de você ser curado, lhe ensinando religião, mitos e ritos, sem fundamento e sem poder, é só aqui na terra, mas na eternidade não tem volta. Fechou os olhos, não tem volta. Então o tempo é agora, o tempo é hoje, de nós não olharmos para o tropeço, mas olharmos para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida.
Nós não podemos fixar o olho, nos entristecer com aquele que está rindo de nossa situação. Ah, tu vai ser curada, e dá uma gaitada na cara. Deixa rir. Não tem problema, deixa rir. Porque o seu papel é crer e o de Deus é operar o milagre. Isto é muito perigoso, porque além de não crer, zomba da fé do que crê. Mas assim como Jesus, ele ressuscitou a filha de Jairo, mesmo aquela multidão rindo dele, Jesus resolve a tua causa. Mesmo aquela multidão que estava impedindo o cego de Jericó, o cego clamou e Jesus ouviu. Pode ter uma multidão te impedindo de se chegar perto de Jesus, mas continua crendo, sabe por quê? Porque Jesus vai vir ao teu encontro e vai solucionar a tua causa, porque Ele é Deus vivo. E sabe o que é o melhor disso? É que você vai estar descansando na eternidade no seio de Abraão, na companhia de Jesus. Porque aqui, como eu disse, é 90 anos, é 100 anos, é 120 anos, mas a eternidade não se mede. Então nós não podemos fixar, olhar para os tropeços. Ah, porque o líder Y fez isso, e aparece logo os erros terríveis do Papa, do arcebispo, do pastor, do bispo, de todo mundo. Sabe por quê? Porque isso é uma estratégia contra os projetos de Deus de salvar a tua vida. Então, se divulga aquele fato, mas a irmã Dilma aconteceu, é fato, mas só que ele vai prestar conta, porque a salvação, ela é individual, e nós temos que atentar para o que Jesus disse, não para o que o homem está fazendo. Nós temos que atentar. Quando Martim Lutero ele causou aquela revolução, ele disse sola as escrituras, solamente a graça, solamente Jesus Cristo e somente a fé. Esses são os itens para você ser salvo, tá? Esses são os itens. Você tem que se firmar, tem que se fixar em Jesus, tem que crer nele. Não olhe para quem está querendo impedir a tua comunhão com Deus, quem está querendo impedir a tua vida de oração. Não atente para este que está sendo tropeço para impedir você de entrar na eternidade. Porque esta eternidade, ninguém sabe quando ela vai chegar. Ninguém sabe. Para Jesus, ele entrou na eternidade com 33 anos. Né? Ninguém sabe quando é que vai chegar para nós. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Hoje se percebe um problema do tempo hoje, dia a dia. Não se tem tempo. Ah, eu não tive tempo para orar, eu não tive tempo para ouvir nenhum louvor, eu não tive tempo para assistir, irmã Dilma, eu não tive o tempo para assistir o seu canal hoje. Porque hoje o tempo foi corrido. Aí eu fico pensando, meu Deus, não teve 20 minutos para uma pequena reflexão? Como é que vai ter tempo para uma eternidade com Deus? Nós temos que prestar atenção nisso. Olha, isso é muito sério. Lá em Lucas 12, versículo 20, Jesus, ele trouxe uma palavra para se meditar. Ele disse que havia um homem próspero, e plantava e colhia e fazia ali aquele montões e montões de cereais. E teve uma vez que ele pegou, derrubou os armazéns, fez um armazém muito maior. Sabe o que aconteceu? Ele disse assim: deleita-te minha alma, come e bebe. Aí está lá escrito assim: louco, hoje à noite pede a tua alma. O que tu tem, para quem será? Olha só, Jesus disse: assim acontece para aquele que é rico para si mesmo e não para com Deus. Lucas 12, versículo 21. As pessoas se preocupam no estar aqui, no estar curado, no estar próspero, no estar com dinheiro na conta, mas não se preocupa em estar com uma comunhão com Deus.
Ai, irmã Dilma, é pecado eu ter dinheiro na conta? Não, minha irmã. Tenha milhões na sua conta. Mas esses milhões não podem separar você de Deus. Ai, irmã, quer dizer que eu não posso ter reservas? Eu não posso ter acúmulo? Você pode ter acúmulo, mas você tem que ter o acúmulo de riqueza, o acúmulo de bens e comunhão com Deus. Você olhando as narrativas, Abraão, ele era um homem, não era rico não, ele era riquíssimo, mas ele tinha o seu altar, ele tinha um momento de comunhão com Deus, tá? Então o que está faltando para nós é desenvolvermos um tempo de comunhão com Deus. Muitos dizem assim para mim, assim, irmã Dilma, quando eu me aposentar, vou viver para Deus, eu vou ter um tempo para Deus. E se não se aposentar, se for o caso desse homem aqui? Esse homem, ele pensou nisso. Eu vou fazer o armazém, vou encher de cereal, aí eu vou dizer, te deleita, minha alma. Se aposentou, mas só que não teve o deleite. Ele só plantou, colheu muito, e Deus disse para ele, louco, hoje se pedirá a tua alma. O que tu tem, para quem será? Então ele se preocupou em viver aqui na terra, em ser um homem próspero, mas ele não se preocupou com a eternidade. Mesmo que Jesus tenha dito que hoje os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E hoje está cada vez mais difundido a ideia que a nossa espiritualidade com Deus, a nossa comunhão com Deus está acima de ritos e mitos e religiosidade. Está acima. Tem gente que confunde. Ah, eu não perdo um culto, eu não perdo uma missa, eu não perdo isso, eu não perdo aquilo. Mas você não pode perder a conexão com Deus. Não pode perder o seu momento de intimidade. É a intimidade com Deus que vai fazer a diferença. Em Tiago, para finalizar, Tiago 4, versículo 14. Vós não tendes poder de saber o que acontecerá amanhã. E o que é a vossa vida? Vocês são simplesmente como a neblina que passa, aparece e logo desaparece. Então, nós não podemos deixar a nossa comunhão com Deus num projeto para amanhã, para um projeto quando eu me aposentar, para o projeto quando chegar a minha velhice. Porque nós não sabemos se vamos chegar até esse dia. A nossa preocupação aqui, hoje, é o quê? É desenvolvermos uma comunhão com Deus, é termos um relacionamento estreito com Deus, não é com a religião. Que às vezes, eu vou dar aconselhamento, digo, olha, você tem que desenvolver uma comunhão com Deus. A pessoa diz, não, essa fala não é para mim não, porque eu tenho um relacionamento estreito com Deus. Só que o relacionamento estreito com Deus é uma comunhão plena, está além do aspecto, do mito, do rito, da religião, é ter uma espiritualidade sadia, é ter aquela comunhão de manhã, como disse Davi, de manhã eu te faço a petição. Estou tão crendo no que tu vai dizer, Senhor, que tu vai me confirmar que à tarde eu estou com as mãos estendidas esperando a resposta já para agradecer. Então o que é isso? Isto é uma comunhão com Deus e que nós devemos buscar em primeiro lugar. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e tudo te será acrescentado. Então, esta é a nossa meditação de hoje. Que nós não venhamos olhar nem para os escândalos, para nos impedir de entrar na eternidade e não nos deixar também fixar nos nossos bens aqui na terra, porque é outra coisa. Nunca vi ninguém levar nada. Ninguém. Eu tenho um conhecido, ele foi a óbito acho que ano passado, esse dia eu passei lá pela empresa dele, gente, ele é dono, era, né, agora é os herdeiros, ele é dono assim de um bairro inteiro, várias empresas de ônibus. Ele é dono de tanta coisa. Ele era dono. Você já pensou nisso? Pense nisso. Você tem que ter riqueza? Tem. Tem que ter corpo saudável? Tem. Mas sabe que você tem que ter comunhão com Deus. Tá bom? Não é pecado você ser rico, não é pecado você ser curado, não é pecado você ser uma pessoa realizada. Pecado é
você olhar para os escândalos, muitas vezes já dá só a desculpa. Ah, eu não vou ser crente não, não vou servir esse Jesus aí não. Porque olha o que o fulano fez, olha o fulano abusou, olha o fulano violentou, sabe? Quando Jesus andava aqui, ele tinha 12 discípulos. Então, vamos olhar para os 11 discípulos. Vamos deixar o Judas, que ele já teve a recompensa dele. É a mesma coisa aqui na terra. Hoje, temos muitos discípulos. Vamos tirar os olhos de Judas? Não vamos deixar ele ser o tropeço para nos impedir entrar na eternidade? Amém? Que a graça de nosso Senhor esteja com todos. E eu quero pedir, compartilhe essa mensagem, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no meu canal, se você não é inscrito, ative o sininho para você ficar alimentado e crescer espiritualmente. Obrigado a todos.